Uma coisa é fato, se você é fã do Homem-Aranha, você vai sofrer. Não importa em qualquer meio que você esteja introduzido, seja pelos filmes, HQs, animações, independente, você vai sofrer. Seja por uma adaptação mal feita, uma crítica que você acabou não gostando, uma briga pra saber qual é a melhor versão do Homem-Aranha, ou até mesmo uma história que literalmente fez você chorar por saber no final. E ainda mais quando se introduz uma das coisas mais pesadas, que é se mexer com criança. Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar uma das histórias mais tristes e ao mesmo tempo a mais emocionante do Homem-Aranha. Para aqueles Bleto falando aqui, é o Spidey, e fica até o final porque eu duvido você conhecer essa história e saber o quão pesada ela acaba terminando. Talvez eu diria eu mais pesada do que a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha. Então chega de enrolação. Vai, Venom. A história nos inicia com o Homem-Aranha lutando contra o Shocker, bem brutalmente, e aí acaba sendo revelado que era uma luta que o Homem-Aranha já havia feito. E aí é nos mostrado a nossa protagonista, que não é o Homem-Aranha, mas sim uma garota, a Leia. A Leia, ela é uma garota que é uma moradora de rua, sem pai, sem mãe. Ela está na rua no inverno, na temperatura mais baixa possível. E ela, para se cobrir, ela acaba utilizando jornais. E aí acaba que ela fica tossindo porque ela realmente está muito doente. E por causa desse beco que ela tá para tentar ficar mais quente, ela acaba se cobrindo com caixas de papelão para ficar mais aquecida, e acaba que ela olha para o lado e acaba ficando impressionada porque ela acaba vendo o Homem-Aranha lutando contra o Abutre. Ela fica abismada e muito feliz por ver o Homem-Aranha, já que ela é uma grande fã do Homem-Aranha. E não só uma grande fã, mas diria uma grande apaixonada pelo super-herói. Ela fica encantada por ver o personagem lutando contra o Abutre e realmente vencendo. E aí acaba que quando o Homem-Aranha sai de cena, acaba nos mostrando o cantinho dela dentro daquela grande caixa de papelão, onde tem muitas fotos de jornais do Homem-Aranha. E como é nos mostrado, ela ama o personagem Homem-Aranha, tem uma admiração muito enorme pelo personagem. E aí acaba que ela tá querendo dormir. Então ela olha para uma das fotos do Homem-Aranha, beija a bochecha dele e fecha os olhos. Mas aí, a Leia, ela é surpreendida, porque o Homem-Aranha voltou pra conversar com ela. Viu que ela tava no caminho e foi realmente conversar com ela, e ela acabou ficando extremamente feliz. E aí o Homem-Aranha acaba pegando ela, colocando ela nas costas dele, e acaba que os dois vão literalmente se balançando de web swing pela cidade. A garota fica extremamente eufórica e principalmente extremamente alegre por estar andando com o super-herói que ela sempre amou, balançando pela cidade. E ainda o melhor ainda, o Homem-Aranha, sabendo que ela é uma grande fã dele, acabou chamando seus amigos, acabou chamando o Thor e também o Homem de Ferro. E aí ela ficou extremamente feliz porque ela estava andando pela cidade. Realmente uma garota, uma moradora de rua que sofre tanto, estava tendo os seus melhores momentos com o herói que ela tanto ama. Até que é nos mostrado uma certa narração onde já começa até pesado, onde se inicia uma pessoa falando: o fígado parou e os rins foram juntos. É nos mostrar que a Leia, ela não fechou os olhos e acabou que o Homem-Aranha apareceu na frente dela. Na verdade, isso tudo era um sonho, pois ela acabou dormindo e sonhando com todo esse momento. Na verdade, sim, o Homem-Aranha apareceu e viu ela, mas acabou encontrando a garota morta, porque a garota, como estava no inverno, ela acabou morrendo de hipotermia. Caso vocês não sabem, hipotermia é um tipo de morte que se acontece quando você fica muito tempo exposto ao frio. Pode acontecer se tá sem agasalho, enfim. Acontece quando você tá literalmente muito tempo exposto ao frio e o seu corpo não aguenta e acaba morrendo. E aí acaba que é nos mostrado que a garota morreu. O Homem-Aranha viu que ela tava naquele local após a luta e acabou levando essa garota para um hospital. E acabou que todos os órgãos delas acabaram se congelando por causa do frio. E ela tava lá toda agasalhada. Peter Parker fica realmente muito sentido e se culpa muito por saber que ele até fala, ele passou lá naquela rua mais de 100 vezes e nunca tinha visto aquela criança. Mesmo aquela criança pulando, sorrindo, ele passou mais de 100 vezes e não tinha visto ela. E aí acaba que a única coisa que ele acabou vendo daquela criança é que ela tinha muitos jornais com a foto dele. Que ele até pergunta qual é o nome da criança, e aí a doutora acaba falando que o nome dela é Leia, e acaba dando um beijo na bochecha dela, e aí ele acaba falando bons sonhos, e aí a Leia vivendo o seu paraíso ainda nos braços do Homem-Aranha. E não só com o Homem-Aranha, mas também com todos os heróis do universo Marvel. Meu amigo, falando essa história aqui, nossa, eu não sei se dá pra ver aqui, mas olha, me deixa até arrupiado de falar dessa história, porque, cara, não tem jeito. Uma coisa é fato, mexeu com criança, mexeu com perigo.
Não tem como você ficar triste ou tá um clima pesado. A história, cara, assim como a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha, ela é fofa, ela é pura. Essa história, assim, eu posso dizer que é uma história extremamente pura, mas que ela acaba nos quebrando no final. Essa não é um quadrinho, realmente, é uma tirinha que realmente acabou sendo lançado, mas é uma história que realmente destrói o nosso coração. Muito tempo, essa história foi considerada uma das mais tristes, junto com a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha, mas essa história também fica muito famosa, e também porque é uma das histórias mais rápidas de se ler. Eu gosto muito da história do garoto que colecionava o Homem-Aranha. Como eu disse, eu até me identifico com aquela história por causa do garoto, mas essa história aqui, cara, a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha, ela é triste, mas essa história aqui, ela é pesada. Como eu disse, a mesma opinião que eu tenho com a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha é a mesma que eu tenho pra essa aqui. Ela é linda, ela é fofa, ela é pura. Mas o final dela, tipo, ela tá literalmente vivendo todo o seu momento de alegria. Eu não sei falar que essa garota já tá morta. Quando ela fechou os olhos, acabou, ela tá morta. Ela não dormiu porque tava com frio. Não, ela dormiu porque realmente ela tava morrendo. E aí acaba que o Homem-Aranha pega e leva ela lá pro hospital. Cara, essa sim eu posso dizer que é uma das histórias mais pesadas. Existem histórias mais pesadas como a morte de Daphne Wolver, né, que ela acabou morrendo, que é considerada uma das histórias mais pesadas do Homem-Aranha, mais pesada que a última caçada de Kraven, mas essa história é para um próximo vídeo. Mas então eu queria agora saber a sua opinião. Comenta aí embaixo, quero muito saber, e por favor, se inscreva aqui embaixo para receber mais vídeos de histórias dessas sobre o Homem-Aranha, não histórias tristes, né, mas mais vídeos de história dessa do Homem-Aranha. E comenta aí embaixo qual é a próxima história que você quer que eu traga. Essa história, a história mais pesada do Homem-Aranha, ou quem sabe o Homem-Aranha Azul, que é considerado uma das melhores histórias do Homem-Aranha. E fique sabendo que a história do garoto que colecionava o Homem-Aranha já tem vídeo aqui no canal, e esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui, te vejo então no próximo vídeo. Se inscreva para receber mais vídeos desse super-herói que a gente tanto ama, até uma garota que morreu sonhando com ele. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender por conhecer mais esse personagem que a gente tanto ama e reconhecer o quão esse personagem ele é incrível e como ele pode nos inspirar a ser pessoas melhores. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that